pessoal do 7º ano, tudo bom com vocês? Bom dia! Vamos dar continuidade nas nossas aulas online, né? Como eu já havia combinado com vocês, todas as sextas-feiras aplicarei conteúdo novo para vocês, certo? E na segunda-feira corrigirei as atividades que eu aplicar para vocês, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre palavras simples, compostas, primitivas e derivadas e os principais processos de formação de palavras, tá bom? Então quem tem um livro, acompanha aí no módulo ainda no módulo 1 de vocês, tá bom? A partir da página 71, tá certo? Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai estudar sobre palavras simples, compostas, primitivas e derivadas, tá bom? E além disso, a gente também vai entender um pouco sobre os principais processos de formação das palavras, tá bom, pessoal? Então vamos iniciar entendendo as classificações das palavras na língua portuguesa. As palavras são classificadas em simples, composta, primitivas, derivadas, tá certo, pessoal? E o que são cada uma desses segmentos? As palavras simples é bem simples, é aquelas que possuem somente um radical, certo? Para a gente entender melhor o que é um radical, a gente precisa... Eu não sei se vocês lembram o que é um radical, eu já expliquei, né, em algumas aulas, mas para a gente tirar as dúvidas sobre o que é o radical, a gente precisa lembrar sobre os morfemas. O que são os morfemas, né? É a menor unidade significativa de uma palavra, né? E dentro dos morfemas a gente vai ter radical, vogal temática, tema, desinência, afixos, vogais ou consoantes de ligação. Então, uma palavra ela vai ser dividida por morfemas, né? Que vai ser cada parte da palavra. Cada parte que compõe a palavra são chamadas de morfema, certo? Então, vamos iniciar pelo que é o radical. O radical possui o significado básico das palavras. Funciona como base para acoplar outros elementos para formar novas palavras ou dar significados diferenciados. Então, o radical nada mais é do que a base da palavra, para a parte principal da palavra. A partir dessa base, a gente pode formar novas palavras da mesma família ou colocar desinências, afixos e etc, tá bom? Vamos ver um exemplo aqui para a gente entender um pouco melhor. Pedra, pedreiro, pedregulho são palavras da mesma família e que têm em comum o mesmo radical. Qual é o radical? É a parte que dentro dessas palavras da mesma família não vai alterar, não vai mudar, ela vai ser a base da palavra, então ela não vai sofrer alteração. Então vejamos que dentro dessas três palavras da mesma família, o que se repete é o PEDR, até o R, né? PED, né? Então essa é o radical da palavra, tá certo? Pronto. E aí o segundo morfema que a gente tem é a vogal temática, que ela tem a função de preparar o radical para receber as desinências, tá bom? A gente vai ver melhor, a gente já viu, na verdade, né, os morfemas, e a gente vai revisar isso em outras aulas também. Mas eu estou revisando aqui rapidinho, só para a gente entender o conteúdo de hoje, certo? Para a gente não ficar perdido, tá bom? Então, eu vou me atentar mais a explicar melhor o que é o radical e os afixos, certo? São os dois elementos mórficos que vai cair no conteúdo de hoje, tá bom, pessoal? Então, os outros eu vou só dar uma explicada por cima, uma pincelada, tá? O tema é radical mais a vogal temática, a junção do radical mais a vogal temática. Junção desses dois, a gente tem o tema. O que são as desinências? Aparecem no final das palavras com o objetivo de flexionar as palavras. Elas podem ser verbal ou nominal. Então, as desinências, elas vão dizer o tempo, o modo, né? E a conjugação nas verbais. E nas nominais, ela vai dizer a pessoa, número, e o gênero, tá certo? O que são os afixos? Os afixos têm a função de formar novas palavras. Eles podem ser prefixos e sufixos. Gente, os afixos eles vão se juntar ao radical de palavras para formar novas palavras. Então, os afixos eles vão ter significados, tá bom? Porque juntando ele aos radical, eles vão formar novas palavras a partir daquele radical. Eles podem ser prefixos, que são o que? Os prefixos, eles vêm antes do radical. Por exemplo, desleal. Então, eu tenho a palavra leal e tenho o prefixo des. Juntando os dois, eu tenho uma nova palavra, desleal. Indigno, eu tenho o radical, né? Digno, a palavra digno, e o in, que é o prefixo, vem antes do radical. Então, se ele vem antes do radical e vai formar uma nova palavra, ele é um prefixo. O sufixo, ele vai vir depois do radical, né?
Lealmente, eu tenho o radical leal, né? E depois eu tenho mente, que vem depois do radical e vai formar uma nova palavra, então ele é um sufixo, vem depois do radical. Mesma coisa acontece com dignidade. Tem um radical digne e dade, que vai ser um sufixo, vai formar uma nova palavra e vai vir depois do radical, por isso vai ser um sufixo, certo, pessoal? Então, voltando aqui para os nossos tipos de palavra. A simples vai possuir somente um radical. Então, a palavra que só tem um radical, uma só palavra, vai ser uma palavra simples. Por exemplo, tempo, alto, cavalo. Só tem uma palavra, então vai ser simples. Palavras compostas, formadas por mais de um radical, né? Por exemplo, gira-sol. Eu tenho uma palavra gira mais sol. Então, não é só um radical, são dois juntos, né? Então, eu vou ter uma palavra composta. Outro exemplo, cavalo marinho. Eu tenho uma palavra cavalo e marinho. Juntando os dois, eu tenho um novo termo, né? Uma nova palavra, cavalo marinho, né? Assim? Então, eu tenho uma palavra composta. As palavras compostas podem vir ou não com o hífen, tá certo, pessoal? Elas podem vir juntas, totalmente juntas, como girassol, mas podem vir também separadas por hífen, tá certo? Então, essas são as palavras compostas. As palavras primitivas são aquelas que não provêm de outras palavras e que servem como base para a formação de outros vocábulos. Então, as palavras primitivas são aquelas que vêm no seu primeiro significado, né? E a partir dessas palavras, a gente pode formar novos vocábulos, novas palavras. Por exemplo, a palavra tempo é uma palavra primitiva, pois ela não advém de nova palavra. E a partir dela, a gente pode formar outras palavras, certo? Mesma coisa acontece com flor, casa, pedra. O exemplo de pedra, eu tenho a palavra pedra, que é a palavra primitiva, que vem do seu sentido original, mas eu posso formar pedreiro, pedregulho, pedraria. Então, essas outras palavras vão vir a partir da palavra primitiva, mas a palavra primitiva é pedra. E como a gente vai chamar essas palavras que vêm a partir da palavra primitiva? A gente vai chamar de palavras derivadas, que são formadas a partir de outras palavras, tá bom? Então, exemplo, grandeza, vem da palavra grande, né? A palavra primitiva de grandeza é grande. Livraria, vem de livro. Lealdade, vem de leal. Infeliz, vem de feliz. Então, todas essas palavras são formadas a partir de uma palavra em si, tá bom? Então, elas vão ser chamadas de derivadas. Deu para entender por aí? Então, as classificações de palavras são essas. Simples, que tem só um radical. Composta, que são formadas por mais um radical. Primitiva, que não provém de outras palavras, que está no seu sentido base, né? No seu sentido inicial. E as derivadas, que são formadas a partir de outras palavras, tá bom, pessoal? Deu para entender tudo? Pronto. Aí a gente vai entender os principais processos de formação das palavras. As palavras podem ser compostas por dois processos, tá certo? O de composição, o processo de composição e o processo de derivação. O que é o processo de composição? Quando dois ou mais radicais se unem para formar uma nova palavra, existem dois tipos de composição. Pronto, pessoal. Então, a composição vai ser o quê? Quando eu vou juntar dois ou mais radicais para formar uma palavra. Aí, a gente vai ter dois tipos de composição. Por justaposição, quando a gente vai unir os dois radicais, mas elas não vai ter alteração fonética. Como assim alteração fonética? Por exemplo, girassol é a junção da palavra gira mais sol. Então, eu só juntei as duas palavras, eu não tirei nenhum som. Passatempo é a junção da palavra passa mais tempo. Então, eu tenho a pronúncia das duas palavras, passa tempo. Couve-flor, eu tenho a junção da palavra couve mais flor. Então, eu não tirei a pronúncia de nada, eu tenho a pronúncia dos dois, o couve mais flor. Tá certo, pessoal? Então, se não houve alteração fonética, se não houve perca de som de nenhuma das duas palavras que foram juntas aí para formar uma só palavra, a gente vai chamar de composição por justaposição. E a composição por aglutinação é a mesma coisa, é o contrário, né, da outra. É quando ocorre a alteração fonética. A justaposição é quando não ocorre alteração fonética e a composição por aglutinação é quando ocorre alteração fonética. Então, a gente vai juntar dois radicais, mas um desses radicais vai ter perca de som. Por exemplo, planalto é quando eu junto plano mais alto, mas aí o O ficou fora, né? Então, eu não pronuncio plano alto, eu pronuncio planalto. Então, eu tiro aí o fonema do O, o som do O, tá certo? Então, houve perca de som. Se houve perda de som, a gente vai chamar de composição por aglutinação.
Outro exemplo aqui é aguardente. É a junção da palavra água mais ardente, certo? Então, eu não pronuncio água ardente, eu pronuncio aguardente. Então, eu tenho perca aí de um A, né, do ardente, tá certo? Então, eu vou ter uma composição por aglutinação, né? Pois um fonema deles não foi pronunciado. Fio d'água quer dizer filho de algo, né? Então, eu não pronuncio filho de água, eu pronuncio fidago. Então, alguns fonemas ficaram de fora. Eu não pronuncio a palavra, todas as duas palavras completas, né? Que eu juntei para formar uma palavra por composição, tá certo? Então, se houve perca de som, a gente vai chamar de composição por aglutinação. Tá certo, pessoal? Então, só recapitulando. O processo de formação de palavra por composição é quando dois ou mais radicais se unem. A gente pode ter composição por justaposição, que quando os radicais se unem, mas não ocorre perda de som. E a gente tem a composição por aglutinação, que é quando os radicais se unem e a gente tem perca de fonética. A gente perde o som de algumas das palavras para formar a nova palavra, tá certo, pessoal? E a gente também vai ter mais um processo de formação de palavra, que é a derivação. O que é a derivação? Consiste no processo em que novas palavras são obtidas através da anexação de afixos à palavra primitiva. Então, aí, gente, a composição, a gente já viu que é quando a gente une dois radicais para formar uma palavra só. Já a derivação é quando eu coloco afixos, né? Vocês lembram que a gente revisou aqui sobre o que são os afixos, né? Os afixos são aqueles morfemas que são anexados às palavras para formar novas palavras, não é assim? A gente pode ter prefixo e sufixo, certo? Deu para entender? Então, eu vou anexar um afixo a uma palavra primitiva e a partir dela eu vou formar uma nova palavra, tá certo? A formação de palavras por derivação pode ser também de algumas formas, né? São 3 formas: a prefixal, a sufixal ou parassintética. O que é a prefixal ou por prefixação? É quando a palavra nova é formada por meio do acréscimo de um prefixo, né? O que é prefixo? É quando vem antes do radical. Então, se o acréscimo vier antes do radical, a gente vai chamar de derivação por prefixação ou prefixal, derivação prefixal, tá certo? Fácil, tudo simples, ok. B, a gente vai ter a derivação por sufixação, ou também chamada derivação sufixal, que é quando a palavra que a gente for formar é formada por meio de um acréscimo de um sufixo. O que é um sufixo? É um afixo que vem depois do radical. Por exemplo, felizmente, a gente tem a palavra primitiva feliz, né? E a gente tem o sufixo mente, né? Que vem depois do radical. Então, se vem depois do radical, a gente já sabe que é um sufixo. Então, a gente vai ter uma derivação por sufixação ou derivação sufixal. E a parassintética é quando acontece as duas coisas. Quando a gente tem um acréscimo de um prefixo e um acréscimo de um sufixo, tá certo, pessoal? Tanto a gente tem um afixo antes radical, como a gente tem um afixo depois radical. Então, é a junção dos dois, né? Exemplo, entardecer. A gente tem a palavra tarde, a palavra primitiva tarde. A gente tem um prefixo em e o sufixo ser, né? Então, a gente tem a palavra entardecer. Então, é a formação de uma palavra através de acréscimo de prefixos e sufixos, tá certo? Então, é uma derivação parassintética. Beleza, pessoal? Deu pra entender? Então, o conteúdo de hoje foi bem simples, né? Bem curto também. Espero que vocês tenham entendido, tenham acompanhado aí no livro. Na próxima aula, né, como já ficou combinado, a gente vai corrigir a atividade que eu passar pra vocês hoje, né? Então, na sexta-feira a gente vai sempre ter conteúdo novo e na segunda-feira a gente sempre vai ter correção da atividade que eu passar pra vocês. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, a gente tá lá no WhatsApp pra tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Nos horários de aula normal. Então, espero que vocês tenham gostado e entendido, tá? Beijão e até a próxima aula.